Seja bem-vindo ao Segurança Simplificada, muito prazer, eu sou Caio Ronan e no audiobook de hoje vamos falar sobre a NR24. Essa norma regulamentadora trata de condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. A redação mais atualizada dessa norma foi dada pela portaria número 1066, do dia 23 de setembro de 2019. Então, vamos à norma. Objetivo e campo de aplicação. Essa norma estabelece as condições mínimas de higiene e de conforto a serem observadas pelas organizações, devendo o dimensionamento de todas as instalações regulamentadas por SNR ter como base o número de trabalhadores usuários do turno com maior contingente. Para efeitos dessa norma, trabalhadores usuários de agora em diante vão ser chamados só como trabalhadores. Mas então o que é um trabalhador usuário? Trabalhador usuário é o conjunto dos trabalhadores do estabelecimento que efetivamente utilizem de forma habitual as instalações regulamentadas na SNR. Instalações sanitárias. Todo estabelecimento deve ser dotado de instalação sanitária constituída por bacia sanitária sinfonada, dotada de assento com tampo e também por um lavatório. As instalações sanitárias masculinas devem ser dotadas de mictório, exceto quando essencialmente de uso individual. Observando duas coisas. Os estabelecimentos construídos até dia 23 de setembro de 2019 devem possuir mictórios dimensionados de acordo com o que estava previsto na NR24 antes da revisão. Já os estabelecimentos construídos a partir do dia 24 de setembro de 2019, os novos estabelecimentos, devem possuir mictórios na proporção de uma unidade para cada 20 trabalhadores ou fração, até 100 trabalhadores, e de uma unidade para cada 50 trabalhadores ou fração quando exceder os 100. Deve ser atendida a proporção mínima de uma instalação sanitária para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração separada por sexo. Será exigido um lavatório para cada 10 trabalhadores nas atividades com exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes, aerodispersóides ou substâncias que provoquem a deposição de poeiras que impregnem na pele e roupas do trabalhador. Em estabelecimentos com funções comerciais, administrativas ou similares, com até 10 trabalhadores, poderá ser disponibilizada apenas uma instalação sanitária individual de uso comum entre os sexos, desde que garantidas condições de privacidade. As instalações sanitárias devem ser mantidas em condições de conservação, limpeza e higiene, devem ter um piso e parede revestidos por material impermeável e lavável, devem ter peças sanitárias íntegras, devem possuir recipientes para descarte de papéis usados, devem ser ventiladas para o exterior ou com um sistema de exaustão forçada, devem dispor de água canalizada e esgoto ligados à rede geral ou outro sistema que não gere risco à saúde e que atenda à regulamentação local. E as instalações sanitárias também devem comunicar-se com os locais de trabalho que se situem fora do corpo do estabelecimento por meio de passagens com piso e cobertura. Componentes sanitários. Bacias sanitárias. Os compartimentos destinados às bacias sanitárias devem ser individuais, devem ter divisórias com altura que mantenha o seu interior indevassável com um vão inferior que facilite a limpeza e a ventilação. Esses compartimentos das bacias sanitárias também devem ser dotados de portas independentes, providas de fecho que impeçam o devassamento. Devem possuir papel higiênico com suporte e um recipiente para descarte dos papéis higiênicos usados, quando não for permitido o descarte na própria bacia sanitária, devendo esse recipiente possuir tampa quando for destinado às mulheres. Também é um requisito dos compartimentos destinados a bacias sanitárias dimensões de acordo com o Código de Obras local ou, na ausência desse, deve haver uma área livre de pelo menos 60 centímetros de diâmetro entre a borda frontal da bacia sanitária e a porta fechada do compartimento. Mictórios. Poderá ser disponibilizado um mictório tipo individual ou calha coletiva com anteparo. No mictório do tipo calha coletiva,
Cada segmento de 60 centímetros corresponderá a uma unidade para fins de dimensionamento da calha. O mictório do tipo calha coletiva, quando inexistir um anteparo, cada segmento de, no mínimo, 80 centímetros corresponderá a uma unidade para fins de dimensionamento da calha. Os mictórios devem ser construídos com um material impermeável e mantidos em condições de limpeza e higiene. Lavatórios. O lavatório poderá ser do tipo individual, tipo calha ou de tampo coletivo com várias cubas, possuindo torneiras, sendo que cada segmento de 60 centímetros corresponde a uma unidade para fins de dimensionamento do lavatório. O lavatório deve ser provido de material ou dispositivo de limpeza, enxugo ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. Chuveiros. Será exigido para cada grupo de trabalhadores ou fração um chuveiro para cada 10 trabalhadores nas atividades laborais em que haja exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersoides que impregnem a pele e roupas do trabalhador. E será exigido um chuveiro para cada fração de 20 trabalhadores nas atividades laborais em que haja contato com substâncias que provoquem deposição de poeiras que impregnem a pele e a roupa do trabalhador ou que exijam esforço físico ou submetidas às condições ambientais de calor intenso. Nas atividades em que há exigência de chuveiros, estes devem fazer parte ou estar anexos aos vestiários. Os compartimentos destinados aos chuveiros devem ser individuais e mantidos em condições de conservação, limpeza e higiene, devem ter portas de acesso que impeçam o devassamento, devem dispor de chuveiro com água quente e fria e devem ter um piso e paredes revestidos de material impermeável e lavável. Esses compartimentos também devem dispor de suporte para sabonete e para toalha e possuir dimensões de acordo com o Código de Obras local ou, na ausência desse, no mínimo 80 cm por 80 cm. Vestiários. Todos os estabelecimentos devem ser dotados de vestiários quando a atividade exija a utilização de vestimentas de trabalho ou que seja imposto o uso de uniforme cuja troca deve ser feita no próprio local de trabalho, ou também quando a atividade exija que o estabelecimento disponibilize chuveiro. Os vestiários devem ser dimensionados em função do número de trabalhadores que necessitam utilizá-los até o limite de 750 trabalhadores, conforme o seguinte cálculo. A área mínima de vestiário por trabalhador vai ser igual a 1,5 menos a fração número de trabalhadores sobre 1.000. Em estabelecimentos com mais de 750 trabalhadores, os vestiários devem ser dimensionados com uma área de, no mínimo, 0,75 metros quadrados por trabalhador. Os vestiários devem ser mantidos em condições de conservação, limpeza e higiene, devem ter o piso e paredes revestido por material impermeável e lavável, devem ser ventilados para o exterior ou com um sistema de exaustão forçada, devem ter assentos em material lavável e impermeável em número compatível com o de trabalhadores e também dispor de armários individuais simples ou duplos com sistema de trancamento. Armários. É admitido o uso rotativo de armários simples entre os usuários, exceto nos casos em que estes sejam utilizados para a guarda de equipamentos de proteção individual e de vestimentas expostas a material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou que provoquem sujidade. Nas atividades laborais em que haja exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersoides, bem como aquelas em que haja um contato com substâncias que provoquem a deposição de poeiras que impregnem a pele e as roupas do trabalhador, devem ser fornecidos armários de compartimentos duplos ou 2 armários simples. Ficam dispensados de disponibilizar os 2 armários simples ou o armário duplo as organizações que promovam a higienização diária de vestimentas ou que forneçam vestimentas descartáveis, assegurada a disponibilização de um armário simples para guardar as roupas comuns de uso pessoal do trabalhador.
Os armários simples devem ter um tamanho suficiente para que o trabalhador guarde as suas roupas e acessórios de uso pessoal, não sendo admitidas dimensões inferiores a 40 de altura, 30 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade. Nos armários de compartimentos duplos, não são admitidas dimensões inferiores a 80 de altura por 30 de largura e 40 de profundidade, com separação ou prateleira, de modo que o compartimento com altura de 40 centímetros se destine a abrigar a roupa de uso comum e outro compartimento também com altura de 40 centímetros para guardar as roupas de trabalho. A outra hipótese de dimensões mínimas é de 80 centímetros de altura por 50 de largura e 40 centímetros de profundidade, com uma divisão no sentido vertical, de forma que os compartimentos tenham a largura de 25 centímetros cada e estabeleçam rigorosamente o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho. As empresas que oferecem serviços de guarda-volume para a guarda de roupas e acessórios pessoais dos trabalhadores estão dispensadas de fornecer armários. Nas empresas desobrigadas a manter vestiário, deve ser garantido o fornecimento de escaninho, gaveta com tranca ou similar que permita a guarda individual de pertences pessoais dos trabalhadores ou serviço de guarda-volume. Locais para refeição. Os empregadores devem oferecer aos seus trabalhadores locais em condições de conforto e higiene para a tomada das refeições por ocasião dos intervalos concedidos durante a jornada de trabalho. É permitida a divisão dos trabalhadores do turno em grupos para a tomada de refeições, a fim de organizar o fluxo para o conforto dos usuários do refeitório, garantindo o intervalo para alimentação e repouso. Os locais para a tomada de refeição para atender até 30 trabalhadores, observados os subitens anteriores, devem ser destinados e adaptados a este fim, devem ser arejados e apresentar boas condições de conservação, limpeza e higiene, e também devem possuir assentos e mesas, balcões ou similares, suficientes para todos os usuários atendidos. A empresa deve garantir, nas proximidades do local para refeições, meios para conservação e aquecimento das refeições, local e material para a lavagem de utensílios utilizados na refeição e também água potável. Os locais destinados às refeições para atender mais de 30 trabalhadores devem ser destinados a esse fim e fora da área de trabalho. Devem ter pisos revestidos de material lavável e impermeável. Devem ter paredes pintadas ou revestidas com material lavável e impermeável. Devem possuir espaços para circulação. Devem ser ventilados para o exterior ou com um sistema de exaustão forçada, salvo em ambientes climatizados artificialmente. Esses ambientes também devem possuir laboratórios instalados nas proximidades ou no próprio local, atendendo os requisitos dessa norma. Devem possuir assentos e mesas com superfícies ou coberturas laváveis ou descartáveis em número correspondente aos de usuários atendidos. Deve ter água potável disponível, possuir condições de conservação, limpeza e higiene, deve dispor de meios para aquecimento das refeições e também possuir recipientes com tampa para descarte dos restos alimentares e descartáveis. Ficam dispensados dessas exigências deste item sobre locais para refeição os estabelecimentos comerciais bancários e atividades afins que interrompam suas atividades por 2 horas no período destinado às refeições. Também ficam dispensados os estabelecimentos industriais localizados em cidades do interior, quando a empresa mantiver vila operária ou residirem os seus trabalhadores nas proximidades, permitindo refeições nas próprias residências. Outra exceção, então ficam dispensados nesse caso, os estabelecimentos que oferecerem vale-refeição, desde que seja disponibilizado condições para a conservação e aquecimento da comida, bem como local para a tomada de refeições pelos trabalhadores que trazem refeição de casa. Cozinhas. Quando as empresas possuírem cozinhas, estas devem ficar anexas aos locais de refeições ou com ligações para os mesmos, possuir pisos e paredes revestidos com material impermeável e lavável, dispor de aberturas para ventilação protegidas com telas
ou ventilação exaustora. Devem possuir lavatório para uso dos trabalhadores do serviço de alimentação, dispondo de material ou dispositivo de limpeza, enxugo ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. Essas cozinhas devem ter condições para acondicionamento e disposição do lixo de acordo com as normas locais de controle de resíduos sólidos. Também deve dispor de um sanitário próprio para uso exclusivo dos trabalhadores que manipulam gêneros alimentícios, isso separados por sexo. Em câmaras frigoríficas, devem ser instalados dispositivos para a abertura da porta pelo lado interno, garantida a possibilidade de abertura, mesmo que trancada pelo exterior. Os recipientes de armazenagem de GLP, o gás liquefeito de petróleo, devem ser instalados em área externa ventilada, observadas as normas técnicas brasileiras pertinentes. Alojamento. Alojamento é um conjunto de espaços ou edificações composto de dormitório, instalações sanitárias, refeitório, áreas de vivência e local para lavagem e secagem de roupas, sob responsabilidade do empregador para a hospedagem temporária de trabalhadores. Os dormitórios dos alojamentos devem ser mantidos em condições de conservação, limpeza e higiene, devem ser dotados de quartos, dispor de instalações sanitárias, respeitada a proporção de uma instalação sanitária com chuveiro para cada 10 trabalhadores hospedados ou fração, e também devem ser separadas por sexo. Caso as instalações sanitárias não sejam parte integrante dos dormitórios, devem estar localizadas a uma distância máxima de 50 metros dos mesmos, interligadas por passagens com piso lavável e cobertura. Os quartos dos dormitórios devem possuir camas correspondente ao número de trabalhadores alojados no quarto, vedado o uso de 3 ou mais camas na mesma vertical, e ter espaçamentos vertical e horizontal que permitam ao trabalhador movimentação com segurança. Os quartos devem possuir colchões certificados pelo Inmetro, devem possuir colchões, lençóis, fronhas, cobertores e travesseiros limpos e higienizados, adequados às condições climáticas. Os quartos devem possuir ventilação natural, devendo esta ser utilizada conjuntamente com uma ventilação artificial, levando em consideração as condições climáticas locais. Devem possuir uma capacidade máxima de 8 trabalhadores por quarto. Deve ter armários. Deve ter, no mínimo, a relação de 3 metros quadrados para cada cama simples, ou 4,5 metros quadrados por beliche, em ambos os casos, incluída a área de circulação e o armário. Os quartos dos dormitórios também devem possuir um conforto acústico conforme a NR17, que trata de ergonomia. As camas superiores dos beliches devem ter proteção lateral e escadas fixas à sua estrutura. Os armários dos quartos devem ser dotados de sistema de trancamento e com dimensões compatíveis para a guarda das roupas e pertences pessoais do trabalhador e também enxoval de cama. Os trabalhadores alojados no mesmo quarto devem pertencer preferencialmente ao mesmo turno de trabalho. Os locais para refeições devem ser compatíveis com os requisitos desta norma, podendo ser parte integrante do alojamento ou estar localizados em ambientes externos. Quando os locais de refeições não fizerem parte do alojamento, deverá ser garantido o transporte dos trabalhadores. É vedado o preparo de qualquer tipo de alimento dentro dos quartos. Os alojamentos devem dispor de locais e infraestrutura para lavagem e secagem de roupas pessoais dos alojados, ou ser fornecido serviço de lavanderia. Os pisos dos alojamentos devem ser impermeáveis e laváveis. Deve ser garantida a coleta de lixo diária, lavagem de roupa de cama, manutenção das instalações e renovação de vestuário, de camas e colchões. Nos alojamentos deverão ser obedecidas as seguintes instruções gerais de uso. Os armários deverão ser higienizados diariamente. É vedada nos quartos a instalação e utilização de fogão, fogareiro ou similares.
e deve ser garantido o controle de vetores conforme a legislação local. Os trabalhadores hospedados com suspeita de doença infecto-contagiosa devem ser submetidos à avaliação médica, que decidirá pelo afastamento ou permanência no alojamento. Vestimenta de trabalho. A vestimenta de trabalho é toda peça ou conjunto de peças de vestuário destinada a atender exigências de determinadas atividades ou condições de trabalho que impliquem contato com sujidade, agentes químicos, físicos ou biológicos, ou para permitir que o trabalhador seja mais bem visualizado, não considerada como uniforme ou EPI. O empregador deve fornecer gratuitamente as vestimentas de trabalho. A vestimenta não substitui a necessidade de EPI, podendo seu uso ser conjugado. Cabe ao empregador, quanto às vestimentas de trabalho, fornecer peças que sejam confeccionadas com material e em tamanho adequado, visando o conforto e a segurança necessária à atividade desenvolvida pelo trabalhador. O empregador deve substituir as peças conforme sua vida útil ou sempre que danificadas. Também deve fornecer em quantidade adequada ao uso, levando em consideração a necessidade de troca da vestimenta, e também responsabilizar-se pela higienização com periodicidade necessária nos casos em que a lavagem ofereça riscos de contaminação. Nos casos em que seja inviável o fornecimento de vestimenta exclusiva para cada trabalhador, deverá ser assegurada a higienização prévia ao uso. As peças de vestimentas de trabalho, quando usadas na cabeça ou na face, não devem restringir o campo de visão do trabalhador. Disposições gerais. Em todos os locais de trabalho, deverá ser fornecida aos trabalhadores água potável, sendo proibido o uso de copos coletivos. O fornecimento de água deve ser feito por meio de bebedouros, na proporção de, no mínimo, um bebedouro para cada 50 trabalhadores ou fração, ou deve ser fornecido por outro sistema que ofereça as mesmas condições. Quando não for possível obter água potável corrente, esta deverá ser fornecida em recipientes portáteis, próprios e hermeticamente fechados. Os locais de armazenamento de água potável devem passar periodicamente por limpeza, higienização e manutenção, em conformidade com a legislação local. Deve ser realizada periodicamente análise de potabilidade da água dos reservatórios para verificar a sua qualidade em conformidade com a legislação. A água não potável para uso no local de trabalho ficará separada, devendo ser afixado um aviso de advertência da sua não potabilidade. Os locais de armazenamento de água, os poços e as fontes de água potável serão protegidos contra a contaminação. Os locais de trabalho serão mantidos em estado de higiene compatível com o gênero de atividade. O serviço de limpeza será realizado sempre que possível, fora do horário de trabalho e por processo que reduza ao mínimo o levantamento de poeiras. Todos os ambientes previstos nessa norma devem ser construídos de acordo com o Código de Obras local, devendo ter cobertura adequada e resistente que proteja contra intempéries, ter paredes construídas de material resistente, ter um piso de material compatível com o uso e a circulação de pessoas e também deve possuir iluminação que proporcione segurança contra acidentes. Na ausência de código de obra local, deve ser garantido pé direito mínimo de 2,5 metros, exceto nos quartos de dormitórios com beliche, cuja medida mínima será 3 metros. As instalações elétricas devem ser protegidas para evitar choques elétricos. Devem ser garantidas condições para que os trabalhadores possam interromper suas atividades para a utilização das instalações sanitárias. Em edificações com diversos estabelecimentos, todas as instalações previstas nesta NR podem ser atendidas coletivamente por grupo de empregadores ou pelo condomínio, mantendo-se o empregador como responsável pela disponibilização das instalações. O dimensionamento deve ser feito com base no maior número de trabalhadores por turno. Então, concluímos o texto da norma regulamentadora 24,
que trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Os seus anexos serão tratados em um próximo áudio. Até o próximo audiobook. Mantenha-se informado aqui no Segurança Simplificada. Grande abraço e fique seguro!